Derrick Campos era uma criança que, aos 6 anos de idade, conseguia aterrorizar a própria mãe. E conforme os anos foram passando, o comportamento de Derrick se tornava cada vez mais imprevisível. Quando já era adulto, Derrick fez uma coisa que acabou com toda a sua família. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, e se você gosta de vídeos de casos criminais e teorias, se inscreve aqui no canal, porque todas as terças, quartas e sextas nós temos casos novos por aqui. E agora deixa eu te contar como tudo isso aconteceu. Bora pro caso. Derrick Campos nasceu em 13 de novembro de 1991, nos Estados Unidos. A mãe de Derrick se chamava Sherry e ela tinha 19 anos quando descobriu que estava grávida do seu primeiro filho. Naquela época, ela era uma menina, ainda estava estudando e tinha muitos planos na sua vida, e esses planos não incluía a chegada de uma criança. Ela ficou em pânico e totalmente apavorada quando descobriu que estava grávida, porque acreditava que naquela altura um filho iria atrapalhar muito os seus planos. Mas ela decidiu continuar com a gravidez, e assim que o Derrick nasceu, ela se transformou em outra pessoa. Ela disse que assim que viu seu filho, ela pensou que aquela criança faria dela a mãe mais feliz de todo o mundo. Quando o Derrick tinha apenas 7 semanas de vida, ele ficou muito doente e precisou ficar internado por longas semanas. Aquela situação partiu o coração de Sherry, assim como partiria o coração de qualquer mãe, e tudo que ela queria é que o seu filho se recuperasse logo e pudesse ir junto com ela para casa. Assim que Derrick se recuperou e pôde retornar para sua casa, as atitudes de Sherry com Derrick mudaram muito. Ela passou a ser totalmente protetora, passou a tomar muito cuidado, passou a ter um zelo excessivo com a criança, se tornando uma mãe super protetora, além de fazer todas as vontades do seu filho Derrick. Quando Derrick tinha mais ou menos uns 6 anos, ele e sua mãe estavam numa loja de conveniências, e enquanto a Sherry estava olhando para algumas coisas que ela precisava comprar, o Derrick avistou um brinquedo que se encantou. O menino cismou que queria levar aquele brinquedo para casa, então disse para sua mãe que precisava daquele brinquedo, que queria levar aquele brinquedo para casa, mas a Sherry disse para ele que naquele momento não poderia levar aquele brinquedo e que mais tarde eles poderiam retornar à loja e levar o brinquedo para casa. Mas o Derrick, que estava acostumado com a sua mãe fazendo todas as suas vontades, não aceitou ouvir o primeiro não. O menino ficou muito bravo, pegou o brinquedo que estava na mão dele e tacou o brinquedo no chão, quebrando o brinquedo inteiro. Sherry, para evitar um escândalo maior, resolveu fazer a vontade do filho e então comprou o brinquedo que o menino queria e levou para casa com ele, fazendo mais uma vez a vontade do seu filho, que tinha apenas 6 anos de idade. E com o passar do tempo, o Derrick foi se tornando cada vez mais uma criança mimada, egoísta. Ele não aceitava dividir os seus brinquedos, assim como não aceitava ganhar um não da sua mãe. Ela fazia todas as suas vontades e ele não gostava de dividir os seus brinquedos. Na verdade, se alguma criança fosse brincar com ele enquanto ele estava brincando e tocasse nos brinquedos dele, ele simplesmente partia para cima daquela criança, porque ele não aceitava dividir as suas coisas com ninguém. O Derrick, ele tinha o seu próprio jeito de brincar, ele gostava de organizar todos os seus brinquedos em fila e ficava por horas apenas observando os brinquedos. Na hora de se alimentar, o Derrick também não gostava que os alimentos se encontrassem no prato. Os alimentos precisavam ficar separados, e também ele não comia nada com as mãos, ele sempre usava garfo e faca. Esse alimento podia ser um cachorro-quente, um hambúrguer, uma fruta, uma verdura. Ele nunca comia nenhum alimento usando as suas mãos. O Derrick não costumava demonstrar carinho por sua mãe, nem por ninguém, na verdade. E sempre que a sua mãe dizia para ele que o amava, ele apenas ficava em silêncio. Quando o Derrick tinha por volta de seus 9 anos, a Sherry, mãe do Derrick, começou a se relacionar com um homem chamado Robert. Eles começaram a se relacionar e aos poucos a Sherry foi levando o Robert para sua vida, para sua família e para dentro da sua casa. Ela levou o Robert para conhecer o Derrick e o Robert achava o Derrick uma criança muito diferente. Ele dizia que o Derrick era uma criança muito diferente das outras crianças que ele conhecia.
Ele dizia que o Derek não gostava muito de interação, não gostava muito de sorrir, não gostava muito do contato e também não gostava muito da presença de outras pessoas em sua casa. Em uma certa ocasião, enquanto Robert tentava interagir com o menino, tentando brincar com Derek ou chamar sua atenção de algum modo, ele notou que a criança era muito diferente, então ele decidiu afastar o cabelo do Derek e disse para Sherry que ele procurava o número 666 na testa do seu filho. A Sherry não entendeu muito bem e perguntou para ele o que ele queria dizer com aquilo tudo e ele disse que era apenas uma piada. Mas ainda assim, o relacionamento de Sherry com Robert foi evoluindo e eles decidiram se casar. E com a chegada do padrasto na casa, Derek precisou seguir algumas regras. A intenção do Robert não era punir o menino de forma nenhuma, mas sim colocar limites nas suas atitudes. Na primeira manhã de Natal em família, o Robert acordou cedo, preparou um belo café da manhã, preparou os presentes debaixo da árvore e chamou a família para tomar café juntos. Assim que o Derek acordou, ele foi correndo para a árvore de Natal, porque ele estava muito ansioso para abrir os presentes, mas o Robert disse que era para ele tomar café da manhã com a família primeiro e que depois todos sentariam em volta da árvore e abriria os presentes. Mas o Derek disse que ele não estava com fome, então Robert disse ao Derek que se ele não sentasse à mesa e tomasse café com a família, ele não poderia abrir os presentes naquele dia. O Derek ficou muito chateado com essa atitude, então sentou à mesa com a família, mas não comeu absolutamente nada. E durante a tarde e a noite, o menino permaneceu sentado à mesa sem comer absolutamente nada e, consequentemente, sem abrir os presentes. Mais tarde, naquela mesma noite, a Sherry ficou com pena do Derek e então chamou ele para ir para o quarto dele dormir. No outro dia pela manhã, assim que o Robert saiu para ir trabalhar, a Sherry acordou o Derek e entregou para ele o seu presente. Derek então abriu o presente, viu que era um videogame e ao invés de ficar feliz, o menino simplesmente tacou o videogame no chão, quebrando o videogame inteiro. Ao invés de corrigir o menino e dar uma bronca nele ou falar que ele não podia fazer aquilo, a Sherry simplesmente catou o brinquedo do chão, colocou dentro da caixa e saiu em direção à loja onde eles haviam comprado esse brinquedo. Chegando na loja, ela disse ao vendedor que provavelmente o videogame quebrou durante o transporte e que chegando em casa ela viu que o videogame estava com defeito. Então o vendedor trocou o videogame e deu um videogame novo para ela. Ela levou para casa e entregou novamente para o Derek, que dessa vez aceitou o presente e parecia estar muito feliz com o presente que ganhou e com a atitude que a mãe teve. Ela nunca chegou a corrigir o menino sobre esse assunto, nunca chegou a brigar com ele ou aconselhar de alguma forma e também nunca contou essa situação para o seu esposo Robert. Com o passar dos anos, o Derek foi se tornando cada vez mais distante da sua família e na sua adolescência o menino só ficava trancado em seu quarto. E ele não permitia estabelecer nenhum vínculo, nenhum contato com o Robert. E sempre que o Robert tentava conversar com ele ou estabelecer algum contato, eles começavam a discutir e acabavam brigando. Então a Sherry acabava brigando com o Robert porque ela dizia que todas aquelas regras, todos aqueles limites que ele tentava impor na casa e no Derek não eram necessários. E por conta de todas essas discussões, de todos os desentendimentos, o Robert não conseguiu continuar casado com a Sherry e decidiu pedir o divórcio. Assim que o divórcio saiu, o Robert foi morar em outra casa e o Derek passou a morar apenas com a sua mãe Sherry novamente. Por conta do comportamento de Derek, a Sherry decidiu levar o menino até um psicólogo que durante a consulta acabou diagnosticando o Derek com depressão. Então eles iniciaram um tratamento e durante o tratamento ele até melhorou um pouquinho, mas ele não quis continuar se tratando e desistiu do tratamento, voltando aos seus velhos hábitos. Aos 17 anos, o Derek conhece uma menina chamada Maisie. A Maisie era totalmente o oposto do Derek. Ela adorava sair, amava fazer amigos, adorava conversar com as pessoas. A Maisie adorava a vida. E mesmo sendo muito diferentes, logo eles começaram um relacionamento e começaram a namorar.
Nessa mesma época, o Derek mudou muito o seu comportamento, ele parecia estar mais feliz, estar mais contente, saía mais do quarto, às vezes conversava mais com a sua mãe e até começou a demonstrar carinho e dizer o que sentia. Ele até chegou a dizer para Maisie que a amava. Sherry achou aquela situação muito estranha, até porque ela nunca tinha visto esse lado do filho dela, ela nunca havia visto o filho demonstrar emoção, demonstrar sentimento, demonstrar carinho por alguém. Ele nunca tinha dito para Sherry que a amava, mas ela estava muito feliz porque estava vendo que esse relacionamento estava fazendo bem para o seu filho e que de uma maneira ou de outra estava impactando positivamente no seu relacionamento com seu filho. Pouco tempo depois de começarem a namorar, a Maisie logo engravida do Derek. E então a Sherry convida o casal para morar na sua casa com a condição de que os dois precisariam continuar os seus estudos para depois conseguir um bom trabalho e conseguir se sustentarem. Então eles aceitam essa proposta, o Derek continua estudando, assim como a Maisie, e a gravidez vai se seguindo. Assim que a criança nasce, a família parece estar muito feliz com a chegada do bebê. O Derek parecia ser um excelente pai, muito carinhoso, muito atencioso, muito prestativo. Ele amava brincar com o seu filho, ele amava estar com o seu filho, mas tudo isso não durou muito tempo e logo o Derek voltou a ser aquele mesmo menino mimado e frustrado de sempre. Ele começou a ficar meio paranoico e começou a trancar todas as janelas, todas as portas. Ele não deixava mais o seu filho brincar no jardim e agora passou a dar ordens à sua mãe. Ele exigia que sua mãe fazia as coisas para ele que ele gostasse, que ele queria, e passou a vigiar todos os passos da sua namorada. Ela não podia se atrasar nem um minuto para chegar em casa. Ele cronometrava o tempo que ela demorava para sair do serviço e chegar até a casa onde eles moravam. E se ela se atrasasse um minuto sequer, eles discutiam e ele ficava completamente louco com ela. Derek naquela época já tinha 19 anos e ele passou a andar armado em sua própria casa. Ele passou a amedrontar a sua mãe, a amedrontar a sua namorada e uma certa vez ele chegou a apontar a arma para sua própria mãe, perguntando se ele colocava medo nela. Sherry não respondeu nada e simplesmente saiu da cozinha e foi para o seu quarto e ficou trancada por lá. E por conta de tudo isso que estava acontecendo, todas as brigas, o Derek sempre estava surtado, andando armado dentro da sua própria casa. A Sherry, que já tinha tido problemas com bebidas no passado, voltou a beber e ficava praticamente todas as horas do seu dia trancada em seu próprio quarto, sem falar, sem fazer barulho, com medo de irritar o seu filho, porque ela não sabia o que poderia acontecer com ela. Maisie, assim como Sherry, também estava cansada de toda aquela situação, então ela decidiu que cataria suas coisas e fugiria, iria embora, sem falar nada pro Derek e também sem levar o seu filho. Porque ela sabia que se ela levasse o menino, com toda certeza o Derek iria atrás dela e ela sentia muito medo do que poderia acontecer com ela, assim como Sherry. Então é isso que ela faz, ela cata todas as suas coisas e foge, deixando o seu filho para trás. E quando o Derek descobre que ela foi embora, ele simplesmente não tem nenhuma reação. Ele não chora, ele não grita, ele não fica louco, ele simplesmente fica em silêncio, abraçando o seu filho. E depois que a Maisie foi embora, o Derek ficou cada vez mais louco. Ele ficava perguntando para sua mãe qual era a empresa de seguros onde a sua mãe tinha o seguro, ficava perguntando onde estava o documento da casa e dizia também que o seu filho jamais teria um outro pai. A Sherry ficava muito assustada com aquela situação, então ela decidiu se tratar o alcoolismo dela, porque ela tinha medo do Derek fazer alguma coisa com ela e ela acabar estando sob efeito de álcool e não conseguir reagir. Então ela entra para um grupo de alcoólatras anônimos, onde ela frequenta todas as reuniões e consegue ir muito bem e está nesse ponto já se livrando do seu vício. Até que no dia 8 de setembro de 2012, a Sherry vai para sua reunião pela manhã, como de costume, e assim que ela volta para sua casa, ela avista o carro da Maisie na garagem da sua casa. E ela também nota que a porta de entrada da casa está entreaberta, então ela entra na casa e
nota que há um silêncio absoluto na casa. Ela vê também que não há nada fora do lugar, então ela começa a andar pela casa e assim que ela chega no banheiro, ela encontra o corpo da Maisie. Sherry fica desesperada, sai da casa e logo entra em contato com a polícia. E assim que a polícia chega no local, eles declaram que a Maisie realmente está morta e que ela foi morta golpes de faca. Derek era o principal suspeito e naquele momento ele estava desaparecido junto com o seu filho. Então a polícia logo anuncia o desaparecimento do Derek e da criança em todos os veículos de comunicação. E então 2 funcionários que trabalhavam em um hotel viram o alerta que a polícia emitiu e decidiram ligar para a polícia e informar que eles haviam visto uma pessoa muito parecida com o Derek e com a criança no hotel onde eles trabalhavam. A polícia vai até esse hotel e assim que eles chegam lá, eles encontram em um quarto o Derek e a criança. Então eles prendem o Derek e levam ele até a delegacia para prestar depoimento. E mesmo naquele momento, sabendo que o seu filho era culpado, a Sherry queria proteger o menino de todas as formas. Então ela decidiu depor a favor do seu filho para tentar evitar uma prisão. Mesmo assim, com o depoimento da sua mãe, por meio de um acordo judicial, o Derek foi considerado culpado pela morte da Maisie. O Derek foi condenado a uma prisão perpétua com possibilidade de condicional depois de cumprir 40 anos. A Sherry não conseguiu continuar morando na casa onde tudo isso aconteceu, até porque trazia muitas lembranças ruins para ela. Então ela decidiu vender a casa e se mudar de cidade e conseguiu ficar com a guarda do seu neto. Então hoje ela que cuida dele, ela que é responsável por ele. A Sherry diz que em parte ela se sente responsável pelo que aconteceu com a Maisie e também responsável pelo que o seu filho se tornou. Ela diz que o seu neto, filho do Derek, é bem diferente do pai, não tem a mesma personalidade e que hoje ela tenta cuidar do menino de uma maneira diferente, mesmo o seu neto sendo diferente, tendo uma outra personalidade e ela cuidando do menino de outra forma que criou seu próprio filho. Ela consegue ver Derek através de algumas atitudes do menino. Esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse caso. Comenta aqui embaixo pra mim o que você acha sobre essa história, se você acha que a Sherry, de algum modo, ela foi responsável pelo que o filho dela fez ou pelo que o filho dela se tornou. Não se esqueça de curtir o vídeo e deixar o seu comentário aqui embaixo pra mim, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!